Boa noite, tudo bom? Então, nós vamos começar a nossa aulinha da Jornada da Saúde. E hoje nós vamos falar sobre pediatria, minha área, que eu adoro. Então, vamos lá. Quem sou eu, para quem está aqui, novo no pedaço? Sou Ana Paula, pediatra, com especialização e título em neonatologia e com uma atualização também em medicina do adolescente. E aromaterapeuta por 3 mentorias que eu fiz aí ao longo do ano. E aí, eu queria mostrar para vocês. Eu não vi antes, aqui é para baixo. Esse não ficou por página, ó, ficou em PDF, ficou diferente. Vamos lá. Por que que eu trato os meus pacientes no consultório como primeira escolha com soluções naturais? Porque 90%, eu diria 99%, tá? Esse post aí tá desatualizado. 99% das vezes eu consigo resolver com uma escolha natural, não preciso ir para o sintético. E com isso eu não entro em desbiose lá no corpo do meu paciente, certo? Então, o que são, aliás, esses óleos essenciais? Por que que a minha primeira escolha é o natural? Os óleos essenciais são substâncias que estão extraídas das plantinhas. Então, eles são encontrados na semente, na casca, no caule, na raiz, em algumas partes da planta. E as empresas foram descobrindo formas de extrair com pureza, especialmente a doTERRA, né? Que a gente está falando aqui dos produtos da doTERRA, com extrema pureza para que a gente possa usar e, inclusive, ingerir sem nenhum problema no nosso corpo. Eles entram de forma amigável, não entram de forma invadindo, né? São altamente concentrados. Então, ao contrário da homeopatia, que é de lição, de lição, de lição, de lição, não sei quantas mil de lições, os olhinhos essenciais, eles são bem concentrados. Por isso que a gente usa apenas uma gota na maioria das vezes, especialmente quando a gente vai falar sobre dose em criança. São eficazes, são muito potentes. Quando a gente pensa, por exemplo, no óleo essencial de peppermint, que é o hortelã-pimenta, a gente tem a comparação de uma gota apenas do óleo com 28 xícaras do chá da plantinha. Olha como ele é muito mais concentrado. E não são apenas aromas, como a M-Martã, né? Eles têm grau terapêutico, eles vêm realmente para resolver o problema, eles cumprem a missão, como eu gosto de dizer. E vai depender, gente, de onde ele está vindo. Então, não adianta eu plantar lavanda aqui na minha varanda, aqui no meu apartamento, não vai ser a lavanda da Bulgária, que tem todo... É como se a gente fosse comparar com vinho, né? Um vinho Malbec, um vinho Carmenere, cada um depende do seu clima, seu solo, sua região, enfim. O óleo essencial também vem nessa vibe. 3 fatores importantes sobre os óleos essenciais. Essa página aqui é a página mais importante. Se você lembrar dessa página, você vai entender por que que a sua primeira escolha de vida, assim, para tratar qualquer situação, precisa ser óleos essenciais. Precisa ser de forma natural, de forma que não vai invadir o seu organismo e causar algum desequilíbrio ou alguma desbiose, que é o que o remédio sintético faz. Então, vamos lá. Os óleos essenciais, eles são mais seguros. Eu vou dar o exemplo aqui da minha mãe. A mamãe é alérgica a um mundo de substâncias. E eu nunca tive coragem de medicar a mamãe, porque eu falava assim, mãe, você tá longe de mim, você tá lá tão distante. Deus me livre e guarde de eu indicar alguma coisa que vai te causar uma reação alérgica e eu não tá perto para resolver. E aí, com os óleos essenciais, eu pude começar a ser a médica da mamãe, né? Eu oriento ela uma garganta inflamada, uma candidíase, uma constipação, refluxo, uma rinite alérgica, enfim, tudo agora eu consigo orientar. Mãe, faz isso, faz assado e tal, e ela fica bem com os olhinhos. Eles são mais baratos. E aqui eu vou dar o exemplo de um amigo meu que estava numa festa, os nossos filhos estudam juntos, e ele estava com uma dor de cabeça pocando, e ele simplesmente estava a ponto de ir embora, já estava vendo aqueles pontos, né, que a gente vê quando está com uma enxaqueca muito importante, e ele estava decidido a ir embora, sendo que a festa estava muito legal. Eu queria ser criança naquela festa para aproveitar aquele momento. Eu falei, amigo, se você for embora, seus filhos não vão te perdoar, essa festa está muito legal. E era muito longe. Então, para ele vir e voltar, ia ser bem complicado. Então, o que que eu fiz? Eu tava com os olhinhos, eu ando com eles onde eu vou, né? E aí eu peguei, toda hora as crianças vinham já me pedir, tia Paulinha, bati aqui, tia Paulinha, arranhei aqui. E ele tinha percebido. É nisso que ele reclamou. Eu falei, meu amigo, você tá vendo que eu tô cuidando das crianças, né? Eu posso tentar cuidar de você? Aí ele, o que que é isso aí que tem na sua bolsa? Toda hora alguém vem perguntar.
Aí o coleguinha da Elisa ouviu e falou assim, tio Tiago, você não conhece os olhinhos da tia Paulinha? Aí ele, não, Miguel, me explica o que que é. Aí o Miguel explicou, porque eu cuidei do irmãozinho dele. E aí o Thiago falou assim, e você vai resolver meu problema? Mas sabe aquela pessoa que pergunta, assim, duvidando? Pois é, era a cena desse jeito. E aí eu falei, vou. Aí peguei o balance, eu não tinha levado peppermint, não tinha levado frankincense, mas eu tava com balance na minha bolsa. Eu falei assim, dá sua mão. Aí botei 2 gotinhas do balance, ensinei ele como é que ele faria para inalar. E aí ele fez umas 10 respirações. Gente, ele fez aquela respiração perfeita, quadrada, certinha, prendeu. Quando acabou, ele olhou para mim e falou assim, Paulinha, passou. Aí eu falei, eu te falei que ia passar. Ele, mas como assim e tal? Ele nem acreditava. Aí eu expliquei. Então, assim, eu fui perguntar, como é que você resolve quando você está em casa? Ele toma um remédio que eu não sei mais o nome, que é super caro. Ele falou que é R$ 66 uma caixinha, que vem dois, que ele tem que tomar de uma vez. Então, uma dose do remédio dele era R$ 66. Se a gente, eu não sei mais o preço, que tem tempo que eu não falo o preço, mas eu acho que é 28 centavos a gota do Balance. Eu pus 2 gotas porque ele é todo grandão. E aí, digamos que ele gastou ali 56 centavos. Não foi porque eu dei as gotas para ele, mas, gente, R$ 66 é bem diferente de 56 centavos, concordam? E fora que ele só precisou inalar, e é natural, ele só inalou, não causou nada no organismo dele. O remédio ia demorar um tempo muito maior para fazer efeito, até ser absorvido, até passar pelo nosso sistema até chegar lá e fazer em sistema de encaixe no outro órgão afetado. Então, assim, não tem comparação. Fora que faz desbiose, porque é uma substância diferente, né? É uma substância estranha ao nosso corpo. E são mais eficazes. Aqui eu vou dar o meu exemplo. Que hoje, inclusive, eu estava dando uma aula e a pessoa falou assim: sério, que você não precisou até hoje voltar na sua Procto? A maioria já da equipe sabe que eu tive ano passado, em junho, trombose hemorroidária, que foi súbito. E é uma dor lancinante. Eu nunca tinha sentido uma dor assim, que parecia que eu ia morrer. E olha que eu já tive dilatação dos meus 2 rins, mas não doeu tanto assim, gente. A trombose hemorroidária realmente você perde a passada, seu coração descompassa. E aí eu mostrei o vídeo para minha procto, ela falou, Paulinha, você tá com trombose hemorroidária, eu vou ter que te operar, mas por enquanto você vai fazer isso, 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 isso. Aí eu sei que ela mandou fazer repouso, compressa mona, uma pomada no local, um monte de remédio para tomar. E eu não tinha como fazer, porque eu tinha que voltar pro plantão. Eu vim em casa pegar as crianças, vindo da passagem de visita que eu era chefe da enfermaria, eu passei visitando todas as crianças, vim em casa para pegar os meus, para levar para a escola e para voltar pro plantão na UTI neonatal. Só que nessa hora, como eu estava quase desfalecendo, eu fui tomar um banho para ver se eu revigorava. E foi aí que eu descobri que tinha alguma coisa errada lá atrás. Mandei o vídeo para ela, ela me explicou isso tudo. Eu falei, eu não tenho tempo para ir comprar o remédio, eu tenho que voltar para o plantão, não tenho tempo para fazer repouso, para fazer compressa, fazer banho de assento, fazer nada. Aí ela, eu vou ter que te operar amanhã mesmo. Eu falei, não, não vai não. Foi a hora que eu liguei para Dilma. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda a gente a raciocinar aqui uma receita para eu fazer um rolon para resolver meu problema. Pois ela, lá do Sergipe, eu daqui de Vila Velha, sentamos, e fomos conversando e fomos vendo quantas gotas de que a gente ia colocar para criar uma sinergia que fosse resolver meu problema. Gente, eu comecei a passar o rolon, tipo, 1 e pouco da tarde. Não, aqui em casa eu passei antes de sair, vamos que já era 1 hora da tarde, que eu acabei me atrasando, né? Aí de 40 em 40 minutos eu fui passando. Simplesmente, quando deu 3 e pouco da tarde, eu já estava muito melhor. E quando deu 7 horas da noite que eu tirei a foto para comparar, era assim, mais de 50% melhor. Então, quando a gente pensa que eles são, mas é natural, vai demorar a fazer efeito. Não, eles são mais eficazes do que o medicamento sintético. Então, assim, temos a prova. Tem aquela questão do meu bebezinho da Altim, que eu já contei para vocês. Então, a gente tem muitos exemplos para dar. Meus filhos aqui em casa, quantas vezes os coleguinhas da sala estão lá ruim, dependendo, né, naquele tratamento persistente com remédio da farmácia, e eu aqui já comecei, os olhinhos já estão bombando de bem, né, de saúde e tudo, e os outros estão lá devagar. Então, realmente, a gente precisa levar essa informação do poder dos olhos para todo mundo que a gente puder, porque eles cumprem a missão mesmo. E como é que usa? Bom, os olhinhos essenciais a gente consegue usar da forma aromática, que foi o exemplo que eu dei desse pai, do coleguinha da minha filha, na forma tópica, o rolon que eu falei, por exemplo, da trombose hemorroidária,
E da forma de ingestão. Eu, por exemplo, agora que eu tô com a garganta ruim, coloquei na minha água aqui o peppermint e tô tomando. Porque eu tava já com a garganta ruim do plantão, que lá no plantão tem muito fungo naquela parede. E ainda fui fazer a faxina aqui em casa hoje, então realmente tá prejudicado. E aí, a gente vai destrinchar depois com a criança como é que a gente faz, que o foco hoje é a criança, né? Vamos dar uma pincelada aqui, porque tem gente que não conhece os olhinhos, pra gente lembrar, e a gente vê se a gente se encaixa em alguma dessas situações. O Zengeste, ele vai resolver desde um mal-estar digestivo simples, como um refluxo, como uma epigastralgia, como uma gastroparesia, que é aquela demora da comida para sair da barriga, se sente empazinado, diarreia, constipação, as pessoas que têm cólon irritável, síndrome do intestino é, inflamatório. Então, todas essas questões o Zengeste vai ajudar, tá? Até os gases. O Pietro sabe usar os olhinhos todinhos. A Elisa também, né? Mas ele vira e mexe, precisa do Zengeste, que ele abusa, ele tá achando que já é adulto, que já pode comer um prato de pedreiro. Ele, mamãe, minha barriga tá ruim e tal. Ele vem aqui, já pega o Zengeste, já toma. Eu lembro quando ele era menorzinho, eu tava dando uma aula, para não me atrapalhar, ele veio aqui, pegou o que ele quis aqui no armário e foi. E ele não me falou. Eu falei, gente, Pedro pegou o olhinho, nem me perguntou nada. Aí, quando ele veio devolver o olhinho, eu senti o cheiro do Zengeste. Eu falei, ah, ele veio pegar o Zengeste. É muito bonitinho. Como eles vão pegando mão rapidinho, né, dos olhinhos. O Brice, um mix respiratório, principalmente para quem tem alguém em casa aí que tem adenoide, que tem roncos, né? A gente passa também no dedão do pé do maridão para diminuir o ronco, porque, gente, dormir do lado de uma britadeira é muito complicado. Copaíba, nosso anti-inflamatório brasileirinho maravilhoso. Para quem tem tremor essencial, gente, é muito bonitinho. E mesmo para quem tem aquele tremor mais grosseiro do Parkinson, né? Mas é porque lá na UTIM a gente tem uma enfermeira que ela tem tremor essencial. Então, para passar o PIC, que é o catéter de inserção profunda, é ruim porque ela precisa pegar, ela entra pela periferia, mas tem que ir lá na profunda, tem que ficar intracardíaco ali no bebezinho, né? E aí, com a tremedeira, às vezes atrapalha. Então, ela passa com Copaíba e consegue fazer direitinho, passar o pique, que chama, né? O olíbano é um olhinho essencial, que é um suporte celular a qualquer nível. Por exemplo, a copaíba, ela é muito maravilhosa no sistema nervoso e no sistema urinário. O olíbano, que é o frankincense, ele é o top das galáxias em qualquer célula de qualquer tecido corporal que a gente for pensar. Ele é realmente o rei dos olhos, ele manda em qualquer região. E ele tem um monte de estudo científico muito bonitinho, que é como se ele identificasse a célula que foi dividida errada, que é uma célula tumoral, e ele identifica ali e fala assim: ei, célula, você foi dividida errada, morra agora, que é a apoptose celular. É muito bonitinho os estudos com frankincense. Ele é um anticarcinogênico poderosíssimo. Todo mundo que conhece alguém que tem muita história familiar forte para isso, ou que teve um tumor benigno, que a gente nunca sabe que pode aparecer em um maligno, deveria indicar o frankincense. Aqui em casa, nossa maior experiência com frankincense foi nas crises convulsivas da Maia. A minha cadelinha, ela convulsionava muitas vezes por dia. Tinha crises variadas, crises de ausência, tinha crises com abalos mesmo, com nistagmo. E aí a gente pingava no ponto VG20, né? Que liga as duas orelhinhas aqui, liga o meio do nariz aqui, o ponto aqui em cima. Aí a gente passava no coquinho da cabeça dela e dava umas batidinhas assim, e pronto, ela ficava ótima. Tangerina é o solzinho na garrafinha. Então, a pessoa tem uma professora que ela é a avó do meu paciente lá do consultório. Ela se cadastrou também. Tem tempo que ela não aparece, ela é um amorzinho. Gente, hoje, ou pessoinha que tem um monte de vizinho com câncer no bairro que mora, assim, que ela mora num bairro meio antigo, assim, né? Ela mora lá há muito tempo. E aí ela vira e mexe e pede, Paulinha, qual que eu faço para ajudar? Ela realmente indica bastante a tangerina pro pessoal melhorar o astral, né? Você fica depressivo, né, com uma doença dessa. E ela sempre tem um resultado maravilhoso. Fora que ela também vai ajudar a quebrar as moléculas ali, né, de gordura, diluição de cálculos. Ela é boa para quem tem vício em refrigerante, para tomar ela numa aguinha com gás e gelinho, para ir já tirando aquele vício do refrigerante, né? Porque fica delicioso. O Balance é um equilíbrio emocional fantástico, gente. Ele já vem diluído, é só passar na pele. Eu troquei o batuque do meu por um Rolon.
Assim, ó, a garrafinha é normal, mas aqui eu botei o Rolon, que a gente compra avulso, fica perfeito. Já vai lá e passa na linha da coluna e relaxa. Eu gosto de passar assim atrás da orelha também, bem legal. Lavanda faz neurogênese, acalma, relaxa, totalmente GABAérgica, então ela é muito parasimpática para desacelerar você total. E topicamente, ela também é muito legal para as queimaduras, picada de inseto, para ajudar a cicatrizar, ela estimula a produção de colágeno, né? Então é muito legal. Peppermint. Peppermint ele é muito eclético. Peppermint você usa como pré-treino, você usa para mau hálito, você usa igual eu falei aqui que eu tô meio rouca, você pode usar para síndrome inflamatória intestinal, daquele na palestra que eu fiz para o simpósio brasileiro, eu falei sobre desbiose, ficou bem legal a aula. Então, o peppermint ele vem ajudar a corrigir isso daí. O peppermint ele pode ser usado para náusea. Pietro sempre lembrava a gente de colocar no carro quando ia viajar para um lugar que tinha muita curva. Mamãe, deixa o peppermint no console, que aí no meio da viagem ele já fazia a inalação para aliviar. Quando eu tenho cólica, eu passo no meu abdômen, em seguida eu passo o balance. Também a duplinha de cólica, cólica menstrual é o peppermint, seguido do balance. O Deep Blue também, já vi muita gente falar que usa para cólica, mas ele é muito para qualquer tipo de dor. Ele é maravilhoso para aliviar a dor. A melaleuca, antifúngico, antibacteriano, antiviral, ela é top das galáxias. A gente faz gargarejo com a melaleuca. Eu, por exemplo, hoje, quando eu mexi com a poeira aqui em casa para faxinar, eu fiz gargarejo com guarde, melaleuca e o lemon. Esses três aqui que estão por último. Como aliviar a garganta? Elisa, Pietro, direto eles fazem. Quando começa a irritar a gargantinha, a gente já faz. Muito melhor do que comprar uma pastilha sintética, né, gente? Não tem comparação. Fora que aqui é uma gotinha só de cada um, uma aguinha morna, pronto. O Lemon, então, ele vai ser usado para afta, para limpar a garganta, igual eu falei. No difusor, ele traz clareza mental. O Lemon, quando eu tô. Sabe quando a gente tá muito ansioso, muito preocupado com alguma coisa, começa a ter um pouquinho de desúria? Aí, para não deixar evoluir para infecção urinária, eu já começo a botar o lemon na água e vou tomando. Tira e queda. Rapidinho me ajuda. E o OnGuard, como a gente sempre fala, é o olhinho da imunidade. O OnGuard tem em olhinho, tem em soft gel, tem rolon. Rolon eu lambuzo o pescocinho das crianças direto. Se eu sei que eles vão para algum lugar com muita gente, um lugar fechado, ou mesmo no inverno. Aqui na época que a Elisa estava ruim, com muita tosse, a gente passava o Copaíba, que também tem rolon, na gargantinha, com o Helichrysum, que estava ganhando há pouco tempo no kit do Bogo Box, e o Spearmint, que a Dilma me deu a dica, né, da gente passar e botava uma fraldinha assim para segurar, como aliviou a tosse da bichinha. E aí, o On Guard, gente, também tem gente que usa no final, na roupa, quando você quer deixar ela de molho. Eu faço nas misturinhas, tá lá no banheiro. Essas misturinhas que a gente faz para borrifar, aí você compra um borrifador assim, ó, e prepara. Aqui eu chamei de ambiente clean, que é uma misturinha, né? Aqui eu coloquei o lemon e o on guard, o vinagre de álcool e o bicarbonato. Aí a gente borrifa, aqui tá vazio porque eu vou fazer mais, mas a outra tá no banheiro, que eu usei para limpar a casa hoje. A casa tá muito gostosa, tá toda cheirosa. E eu acrescentei, para quem viu meus stories, eu acrescentei o Elevation, né? Que eleva o clima no ambiente. Então aqui, Isabela, gente, coloca um desenho e baixinho, senão vai desligar. Eu falei que não ia ver televisão hoje vamos mais. fechar os microfones, Isso é meninas. vídeo. Então deixa Aí, baixinho. aqui, ó, eu vim perguntar para vocês exatamente o tema da aula. Qual é a sua dor? Porque a gente pode ter muitas dores, e eu coloquei alguns exemplos aqui, mas pode ser na gente, pode ser no seu cônjuge, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, né? É uma dor física, é uma dor emocional, é uma dificuldade comportamental aí para administrar no marido, no filho, enfim, a gente consegue, como eu falei lá no começo, né? 90, 99, até talvez 100% a gente consegue resolver. Precisa da disciplina, precisa de você criar o seu novo estilo de vida, né? Então, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos. Então, hoje nosso paciente é a criança. Então, vamos lá. Acidentes comuns na infância. O que que a gente tem de acidentes comuns na infância? Quedas, cortes, queimaduras, escoriações, por aí vai. No corte, o que que você pode fazer? Passar a lavandinha, ela vai ajudar na cicatrização, ela vai ajudar na produção de colágeno, tudo que ajuda no fechamento da ferida, né?
Se for uma escoriação, mesma coisa. Se for uma escoriação que já tá com um pouquinho de infecção, aí você vai associar também com a melaleuca, tá? Se for uma queimadura, acabou de queimar. A primeira vez que eu usei a lavanda do meu marido, eu não sabia muito ainda sobre os olhinhos. Eu lembro que ele queimou muito, veio uma onda de banho, assim, que a gente estava na quinta-feira, que é a nossa a quinta noite aqui em casa, a gente fazia rodada de boteco. E aí Edgar foi fazer uma friturinha, não lembro se era batata frita, não me lembro. Veio uma onda de banho assim na mão dele. Aí corri, peguei a lavanda e passei. Ele gritou de dor. Ai, marido, eu devo ter feito alguma coisa errada. Ele, não, calma, se você estudou e viu que a lavanda vai funcionar, vai funcionar. Aí a gente esperou um tempo, gente, não deu bolha. Não ficou diferença na cor da pele, que geralmente fica, né? Ficou linda a pele dele, sarou muito rapidamente. A gente continuou passando os outros dias. Foi incrível, assim. Parecia aqueles filmes de super-herói que cicatriza rapidinho. Então, na criança, mesma coisa. O que pode acontecer, dependendo da idade, a gente tem que diluir. Então, por isso que a gente tem que estar antenado ali sempre um com o outro para conversar. Mas, basicamente, de acidentes são esses daqui. Ah, o meu filho se machucou jogando futebol, tá com hematoma. Então, a gente pode fazer o quê? A bisnaga do Deep Blue, que a minha tá aqui atrás. Aqui. O Deep Blue pode passar no local da pancada, se não tiver ferida aberta, se for só uma pancada, um hematoma, né? Então, tem várias coisas. Se lembrarem de alguma coisa, a gente pode falar. Eu não tô vendo o chat, mas vocês podem desmutar aí e falar, tá? Sobre quadros infecciosos, vamos pensar uma coisa. Se a infecção começou, porque a imunidade não tá lá, uma Brastemp. O que que a gente pode fazer para melhorar a imunidade? Como eu falei, é o On-Guard, né? E aí, o On-Guard ele vai entrar no melzinho imunizado. Aqui em casa eu faço direto. As crianças tomam uma colherzinha pequenininha, daquela de chá, mesmo quando não tá dodói. Quando tá, eu intensifico. Faço 3 vezes por dia, tá? É a misturinha do mel imunizado que a gente faz. Então, se a gente mantiver uma imunidade boa, provavelmente não vai evoluir para uma infecção. E se caso evoluir, vamos lá, amigdalite, tá aqui. Vamos fazer o Rolon do On-Guard no pescoço, vamos fazer o Flum Rolon no pescocinho, na sola do pé. Vamos fazer o gargarejo que eu já falei lá atrás, que a gente faz com lemon, com On-Guard, com melaleuca. O gargarejo é uma xicrinha morna e uma gotinha só de cada um desses óleos. Ah, eu não tenho estresse, só tenho melaleuca. Tudo bem, faz com ela. Só tenho o On-Guard, faz com ele, não tem problema, tá? Sempre vai ajudar. Otite, a primeira vez que o Pietro viajou sozinho, ele teve uma, não chegou a ser uma otite, foi uma otalgia, né? Que foi uma dor de ouvido, que ele ficou muito tempo na piscina. E aí ele levou o Kit Kids e alguns olhinhos a mais. Aí, e tinha a melaleuca lá. Aí, que ele, na noite, eu tava de plantão, meu marido tava aqui em casa com a Elisa, mas a tia ligou no meu celular e eu não vi. Aí, depois que eu acabei de fechar os balanços lá no plantão, que é dos bebezinhos, né, que a gente tem que registrar como é que eles estão, que eu voltei pro quarto que eu vi uma ligação perdida. Eu, ai, meu Deus do céu, a tia do passeio, como é que tá, né? Tem alguma coisa errada com o Pietro? Aí, quando eu consegui falar com ela, que ela voltou lá pra ver, ele já tinha pegado no sono. Aí, mãe, se culpa de tudo, né? Eu, ai, meu Deus, meu filho dormiu com dor, tadinho. Aí, no outro dia, logo cedo, eu consegui falar com ele. Não, mamãe, pode relaxar, não tava com dor, não. Passei a melaleuca ao redor do meu ouvido. Eu inalei o Breeze, porque você falou que tá tudo interligado, e como eu tava muito na piscina, né? Eu inalei para ver se ajudava. E como eu fiquei um pouco ansioso para dormir sozinho, eu peguei o Calmer, passei no meu punho, passei no meu pescocinho, no meu coração e passei no travesseiro. Eu falei, ô filho, que coisa mais linda. Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, criança não dá conta. Gente, criança dá conta muito melhor do que a gente, tá? A gente que pensa que eles não dão conta. E para pele, gente, ó, as escoriações que a gente já citou lá em cima. Na pele também a gente costuma ter psoríase. A, outras infecções, por exemplo, uma espinha, se você espremer, pode virar uma infecção maior. Então, você pode fazer ali uma misturinha de copaíba, melaleuca, lavanda. Para potencializar, você pode colocar o frankincense também. Então, na pele, pode ter lesões primárias, que a gente fala, e lesões secundárias. Então, um corte, uma escoriação é uma primária. Quando infecciona, aí é uma secundária. Uma própria catapora, ela pode ser uma lesão primária. Uma catapora infectada, que além do bichinho da catapora ainda tem o bichinho da pele, que é um streptococo ou um estafilococo, é uma lesão secundária, uma infecção secundária.
E aí a gente precisa associar com antibiótico, e nada melhor do que um antibiótico natural, como a melaleuca. A melissa também pode entrar na composição, a melaleuca, o orégano. Aqui em casa eu inventei uma misturinha que eu chamei de... Cadê, gente? Hoje eu tô esquecida, trabalhei tanto. Aqui, ó, eu falei que é rifocina natural. E aí vocês vão criando também as de vocês. Por quê? Aqui tem a melaleuca e o orégano para a gente borrifar, porque como é uma lesão infectada, é interessante que não seja um roll-on, né? Ou pode ser gotinhas que você pinga e coloca. E o orégano, gente, tem que diluir bastante, tá? Só a dica aí. E aí, na pele, a gente pode ter outras lesões que aí, de acordo com a demanda, vocês vão falando com a gente. No emocional, coloquei alguns exemplos aqui, mas tem muitos outros, né? Ansiedade, que foi o que bombou aí na pandemia. Então, no emocional, você quer cuidar da ansiedade da criança? Você pode usar o do Kit Kids, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Gente, o Steady. O Steady, que é o verdinho, você pode passar no coraçãozinho, na linha da coluna, no punho. Inclusive, gente, é passar assim 3 vezes ao dia, não é só no momento da ansiedade, é mudar o seu estilo de vida. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, não adianta. Se você quer melhorar o jeitinho do seu filho, ou diminuir os medos que ele tem, as ansiedades, é criar esse hábito. Nem que você precise colocar o telefone para despertar. Aqui em casa, o que que eu combino com os meus filhos? Os rolons que eles levam para a escola, como na escola tem 2 horários de intervalo, um é o recreio de fato e o outro é só um intervalinho, o meu combinado com eles vai passar nos intervalos da escola. E aí eles acabam lembrando, porque criança às vezes esquece, né? Tá lá na brincadeira com os tios, os amigos e tal. Mas se você combinar um certo horário, eles vão lembrar, é criar o hábito. E quem já tem celular, bota o telefone para despertar, né? Então, para ansiedade, a gente pode fazer, ao acordar, peppermint e bergamota, o próprio rolão que eu falei, que é o Steady, se for uma criança muito menorzinha. Se for uma criança maior, pode fazer o Adaptive. Então, assim, você consegue criar até um rolão. Tem uma misturinha que eu criei para ansiedade, que eu não sei a fórmula de cabeça, mas se vocês quiserem perguntar, pode perguntar depois, tá? Eu não vou saber a fórmula agora, mas pode perguntar. Eu sou bem acessível, né, equipe? O medo, gente, o medo é um olhinho muito legal, que eu fiquei tão feliz que quando eu indiquei ele, eu indiquei para uma pessoa que já era uma terapeuta 20 anos luz na minha frente. Ela é da equipe também, mas ela tá lá para cima. Ela é um amor. E ela estava falando que ela estava sentindo que ela estava assim com um pouco de vontade de terminar as coisas, mas parecia que ela tinha algum medo, alguma trava, alguma coisa que impedia que ela fosse até o fim. Ela fala que ela tinha a proatividade, né? Ela conseguia ter como é que eu vou dizer? O gatilho para começar o que ela queria fazer, mas ela não estava tendo a acabativa, né? Ela não conseguia até o fim. Aí eu passei para ela o Brave, que é o olhinho da coragem, para ajudar nos medos. Ela falou que fez toda a diferença na vida dela, achei tão bonitinho. A tristeza, gente, geralmente aqui a gente vai usar um cítrico. E é interessante você conversar exatamente o que que é. Porque o olhinho sozinho, ele vai dar aquela ajuda, aquele plus. Mas muita coisa tem a ver com o estilo de vida. Te repito isso, porque é a alma do negócio. O estilo de vida como é que eu vou dizer? É o motivo pelo qual você consegue, por exemplo, manter seus genes que você carrega aí para câncer dormindo. Manter eles lá quietinhos, sem eles começarem a ficar acordadinhos e de desenvolver uma doença. Então, o estilo de vida é tudo. E aí você precisa ser exemplo para o seu filho. Se a gente está falando de criança, a gente está falando do pai também, não tem jeito. Nossos filhos são nossas esponjinhas, eles copiam tudo que a gente faz. Então, precisa que essa mudança de estilo de vida venha desde os pais para que os filhos concretizem isso na vida deles. Eles precisam desse exemplo. Então, a tristeza, a maioria dos olhinhos vão estar ligados aí aos cítricos, porque eles têm, por exemplo, a laranja. A laranjinha, um exemplo que eu gosto de dar é com uma secretária de clínica lá do hospital, que ela realmente vivia numa tristeza sem fim, assim, sabe? Um ciclo vicioso da tristeza. E a laranja, o Wild Orange, ele consegue é como se ele porque quando a gente está muito estressado, a gente libera muito cortisol. O cortisol em excesso libera muito glicocorticoide. E o glicocorticoide em excesso atrapalha a liberação da serotonina, que é
É chamado de hormônio da alegria, mas ela é um neurotransmissor. Mas é o hormônio da alegria, como popularmente se diz, né? Então, a produção dela ficava baixa. Quando a gente entra com o cítrico, ele não deixa isso acontecer e continua a liberação da serotonina. Essa secretária de clínica, gente, ela já me esperava na porta da UTIM com a mãozinha estendida, assim, para eu pingar uma gotinha na mão dela. E quando ela inalava, sabe aquela pessoa que abre um sorrisão, coisa mais linda? Então, assim, realmente, ali eu via o poder de um cítrico. Que às vezes a pessoa, por exemplo, eu já sou mega animada para tudo, então talvez em mim a pessoa não vai perceber essa diferença. Mas para quem anda triste, gente, igual esse caso que eu falei da vozinha do meu paciente, que dava a tangerina para os amigos que estavam em tratamento de câncer, né, depressão. Ela também falava que ela via acontecer na frente dela. É a coisa mais linda. Comportamental, eu vou dar um exemplo aqui, vou começar de baixo para cima, da mentira. O meu filho houve uma fase que estava contando muita mentira. E quem tiver filho adolescente aí sabe que a gente passa por isso mesmo. Aí a gente começou a colocar, e foi de fato mudança no estilo de vida. Todas as noites no difusor, colocava 3 olhinhos específicos para fazer uma neurogênese, para mudar o comportamento, para ele parar de contar mentira. Ele ficou tão irritado com a mentira que ele começou a apontar os amigos que contavam mentira. É muito bonitinho. Então, realmente, a gente consegue mudar até os comportamentos. Obsessões, então, que é toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo por alguma coisa, até por alguma pessoa, você consegue cuidar com os olhinhos. A procrastinação também. Eu lembro de um caso lá dos Estados Unidos que eu ajudei uma amiga, porque o filho estava muito, só queria ficar dentro do quarto, não fazia as coisas direito e tal. Então, quando ele começou a usar o Motivate Roll-On, esse menino mudou. Ela falava assim, quase chorando. Ela, Paulinha, o meu filho é outra pessoa. Coisa assim, de andar na rua sem falar com ninguém, só olhando para baixo. De repente, ele começou e lá nos Estados Unidos a gente que faz tudo, né? Não tem empregado doméstico. Então, ele começou a, de fato, ajudar no lixo, ser proativo com as coisas da casa, andar na rua, conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, não parou de ser aquele bicho do mato. Então, é muito legal, assim, o poder dos olhos, eles cumprem a missão, mas a gente precisa saber como que usa. Por isso que a gente está em estudo constante, né? E aí, faltou alguma coisa? O que que vocês acham? A gente falou de acidentes, a gente falou de infecções, do emocional, do comportamental. E aí eu quis colocar de propósito esse próximo post, mas antes eu queria perguntar para vocês, está faltando alguma coisa? Ninguém percebeu se está faltando alguma coisa? Então vou contar. Está faltando o básico. O que que é o básico? O básico para a gente viver bem, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma boa alimentação, um sono de qualidade, um sono reparador, atividade física, idealmente todos os dias, e reduzir o nosso estresse. Se a gente conseguir fazer essas 4 coisas aqui, a gente vai estar injetando um plus na nossa saúde. E quando a gente cuida muito bem da nossa saúde, a gente está cuidando também da profilaxia e evitando que a doença. É como se a saúde ficasse gigante e a doença uma mosquinha de possibilidade. Porque se você está super saudável, a doença não vai aparecer em você. Então, como que a gente pode ajudar com os óleos essenciais nesses 4 itens que a Organização Mundial da Saúde preconiza? Alimentação. Tem um olhinho que ele cuida da fome emocional. Tanto a fome em demasia quanto a fome de menos, né? Aquelas crianças que se recusam a comer, ele ajuda. Por quê? Porque o óleo essencial, ele trata de levar você para o equilíbrio. Se está de mais ou se está de menos, ele te traz para o meio termo. E esse olhinho é o grapefruit, né? Ele é para fome emocional. A seletividade acaba que ele ajuda bastante também, mas a seletividade é um buraco mais embaixo que a gente precisa conversar melhor para entender o que que rola e além disso, né? Para a gente cuidar, porque tem muito a ver com a sensibilidade tátil também, a seletividade. Então a gente precisa ir um pouco mais além na conversa. O sono. Dorme pouco ou demora a dormir? Ou tem aquele sono picado? Como é que é o sono? A gente consegue identificar um olhinho para cada situação dessa daqui, para induzir o sono, por exemplo, os GABAérgicos, para manter o sono, né?
Aqui também vem muita questão da higiene do sono, manter o quarto no breu absoluto para nossa pineal funcionar. Tem que ter um dia bom para poder sua pineal converter serotonina em melatonina, para você manter um sono constante, não ficar com aquele sono picado. Então, são vários fatores, os olhinhos vão estar ali em todos eles. Principalmente se você fizer uma massagem, uma chantala com os olhinhos à noite, aí, gente, é tiro e queda. Atividade física, tá o quê? Tá sem proatividade, tá sem coragem, tá muito cansado, ó, como eu sofro, tô cansado, não tenho forças para ir. Os olhinhos essenciais vão te ajudar também. Então, como eu falei, o meu preferido para malhar é o Peppermint, mas a gente criou uma fórmula um tempo atrás, Dilma me ajudou também nessa. Na época eu chamava de Empoderada, depois eu mudei o nome dela. E aí, eu tenho um monte de mãe de paciente meu que falava que sem esse olhinho não tinha forças para ir para academia. Porque ali tinha uma misturinha que te dava um empoderamento mesmo. Então era muito bonitinho. Mas eu não fico sem o meu rolon. Manda para mim de novo. E é muito legal, gente, a gente poder só de saber que você estava ali sendo a responsável por dos itens que a Organização Mundial da Saúde preconiza para que o seu corpo fique bem, para que você esteja saudável, para que você não desenvolva doença, nossa, gente, não tem, assim, medalhas melhores para a gente carregar, né? De ser culpado. E aí, a última coisa aqui, o estresse. Como que a gente pode evitar o estresse? Como que os olhinhos podem ajudar? Ah, eu tô muito intolerante, minha tolerância é zero, como diria o moço da escolinha do professor Raimundo. O que que eu posso fazer? Vai passar o balance na topografia dos rins. Gente, é muito interessante. Outra coisa importante é estar com o intestino funcionando. Por quê? Se o seu intestino estiver funcionando, você vai evitar a desbiose, você vai evitar estar enfesado e a sua tolerância também vai melhorar. Porque se o intestino funciona, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tudo vai bem. Meditar, gente. Aí você vai usar olhinhos que te ajudam na meditação, né? Tem o Kit Yoga que vai te ajudar e tem olhinhos avulsos que ajudam. O Spearmint é um ótimo olhinho para meditar. E outros olhinhos que te relaxam também vão te ajudar. Não relaxar demais, senão a gente vai dormir. E o colar difusor. Então, vira e mexe, tá? Batendo aquele estresse, você pega e fica ali, né? Cheirando o seu colar difusor e o estresse vai passar. Garanto que eu uso e ajuda. E eu queria falar da desbiose. Esse postzinho aqui ficou bem legal. Catei lá da minha outra aulinha de desbiose. Então vamos lá. Todas as doenças começam no intestino. Isso é fato, isso ninguém tem dúvida, né? Todas as doenças começam no intestino. Essa frase é de autoria do pai da medicina, Hipócrates. Estamos voltando no tempo e reafirmando todas as nossas grandes referências. Então, quando você cuidar do seu intestino, todo o restante vai entrar em equilíbrio e aí você vai funcionar bem, sem ficar sendo atropelado por um monte de situações que vão colaborar, corroborar com órgãos que vão funcionar mal no seu organismo. É igual se o carro estiver funcionando mal do pneu, mal do freio, mal de alguma coisa, uma hora ele vai bater, né? E a gente também vai dar PT se a gente não cuidar. Então, fatores como estresse e os xenobióticos vão fazer bagunça com a nossa microbiota em qualquer fase da nossa vida. Mas, a gente acabou de falar do estresse aqui atrás, viu? Por que que é importante? Eles vão bagunçar tudo. Quem são os xenobióticos? Quem não lembra, são substâncias que copiam a, o, a função dos estrogênios no nosso corpo. Elas, tipo, ocupam o espaço da chave da fechadura que era para ser o estrogênio. E muitas vezes antes da hora. Por isso que desencadeia a puberdade precoce nas crianças. Por quê? Não era para ter aquele monte de estrogênio circulando, mas eles vêm de quê? De desodorante que não é natural, né? Que tá cheio de metal pesado, cheio de biofenol. Então, eles vão lá e simulam estrogênio, encaixam onde não é para ter nada encaixando ainda, e acorda órgãos que deveriam estar dormindo, como os ovários e os testículos. Então, é mais ou menos assim que acontece o câncer. Você usa substâncias que não deveriam estar entrando no seu organismo, elas vão lá acordar o gene que deveria estar dormindo. Quando acorda o gene que deveria estar dormindo, aí bagunça tudo. Por que que ele, eu queria usar um termo assim, por que que ele poderia continuar dormindo? É mais ou menos isso. Porque as suas escolhas de vida é que vão levar ao fato de acordar esse gene.
A genética só é responsável por 15 a 20% do nosso de desenvolvimento do câncer. Na minha família tem um monte de tipo de câncer. Eu provavelmente carrego esse gene, mas ele só vai acordar em mim para começar a fazer o estrago se eu fizer escolhas erradas que vão fazer com que ele acorde. Assim é a puberdade precoce. Foi escolhas erradas que aquela mãe provavelmente fez para aquela criança, porque a criança não sabe fazer essas escolhas, né, de produtos que foi usar. E não estou dizendo que a mãe escolheu porque ela quis, não. É porque o mercado está aí ofertando e a gente não sabe. Se a gente não estudar, a gente não vai saber. E aí aquela mãe comprou produtos que carregavam substâncias ruins, que foram lá e ocupar a casinha do estrogênio antes da hora, e aí acordou o testículo, e aí acordou o ovário, e aquela criança desenvolveu puberdade precoce. A Elisa mesmo, minha filha, ela tem puberdade precoce. Isso que ela usa produtos naturais. Imagina se ela não estivesse usando. Aí talvez não fosse só uma puberdade precoce, fosse um câncer. Então a gente precisa escolher as nossas batalhas, tá? Aqui, ó, bem legal, a microbiota intestinal. Então vamos lá. Quando a gente é um bebezinho na barriga da mãe, a dieta da mãe vai influenciar na nossa flora intestinal. Então, se essa mãe usou antibiótico, já vai bagunçar a flora intestinal do bebê. Se essa mãe tem uma dieta saudável, ótimo para a flora intestinal desse bebê. Se essa mãe vai ter dieta equilibrada, tá pequenininho, né? Vai ajudar o bebê. Agora, se o bebê nasceu prematuro, se o bebê nasceu de parto cesáreo, se o bebê teve muitas complicações, aí ele vai ter uma flora intestinal ruim. Se o bebê nasceu no tempo certo e foi de parto normal, vai ajudar a ter uma boa flora intestinal. Eu conheço pessoas que são médicas, que alimentaram o bebê desde cedo com papinhas da Nestlé. Não faziam comidinha natural na panela, era papinha da Nestlé em todas as refeições. Como é que será a flora intestinal dessa criança? Uso de antibióticos, gente, corticoides, nem se fala, antistamínicos aqui, ó. Inibidor de bomba de próton, pelo amor de Deus, causando alteração do pH. O nosso estômago, ele tem que ser ácido, ele está preparado. A parede gástrica está preparada para substância ácida. Se você muda, aí que ela não aguenta. Se você muda, aí os bichinhos que convivem naquela flora do estômago, eles vão entrar em desequilíbrio. Por isso que tá cheio de H. pylori em algumas pessoas, porque usou tanto inibidor de bomba de próton que o H. pylori aumentou a quantidade liberada ali, aumentou a substância patogênica que ele produz, e aí a pessoa está com o intestino e o estômago todo ruim. Muitas vezes até o esôfago vai pagar o preço, né? Aqui, ó, o aleitamento materno e a introdução à alimentação saudável vão proporcionar uma eubiose, que é uma flora intestinal adequada. E depois disso, proteção excessiva, sem contato com o meio externo, ou seja, a vitamina S, que é a sujeira, e uma dieta não saudável também vão corroborar com uma disbiose, em contrapartida, uma interação com a natureza, biodiversidade, aquela questão de estar com o pé no chão, né? Que é aterramento, contato ali, tudo tem explicação mesmo. E uma dieta rica em fibra, suplementando da forma correta, com prebióticos, com probióticos, com suplementação real mesmo que a gente precisa, porque a plantinha já não produz, não consegue tirar do solo, porque o solo está pobre, tudo que a gente precisa, então a gente precisa suplementar. Então, isso sendo feito, a gente vai ter uma flora intestinal adequada. Então, tá vendo como é muito fácil a gente ter esse desequilíbrio da flora intestinal? E quando acontece o desequilíbrio da flora intestinal, o que que acontece? Você tá 3 coisinhas só pra gente arrancar os cabelos da cabeça. Você vai ter uma imunidade ruim, porque 85% começa lá no seu intestino, e se ele está em desequilíbrio, ele não vai conseguir produzir. A sua serotonina, que é 95% lá, também não vai estar produzida. Se você não tem serotonina, você não consegue converter em melatonina, uma das situações que acontece. Se você não tem serotonina, você fica triste. Serotonina pobre, porque assim, quanto mais serotonina, menor o seu limiar para dor. Então, o inverso também é verdadeiro. Se você tem pouca serotonina, o seu limiar para dor fica muito mais sensível, então você sente muito mais dor. E a imunidade, gente. Por isso que é importante a gente passar o Rolon do Zengest na barriguinha para equilibrar
o Rolondon Guard para ajudar a ativar ali nossa imunidade, as cápsulas soft gel, a cúrcuma, ela atua totalmente no intestino. As nutricionistas bombam falando de cúrcuma o tempo todo, os médicos integrativos também, porque ela vai atuar ali no nosso intestino, trazendo esse equilíbrio. Então, esses dois soft gel aí que tá agora na promoção são os soft gel mais desejados para a gente viver em equilíbrio, porque tudo começa no intestino, viu? Então, aqui, ó, para lembrar de desbiose, para lembrar da gente evitar ter a desbiose e viver melhor, com saúde, sem doença, com nosso corpo funcionando como uma máquina poderosa e bem em todos os sentidos. Agora, deixo o espaço aberto para perguntas, mas como eu sei que a maioria tem um pouco de vergonha de perguntar, eu vou agradecer, vou parar a gravação para que a gente possa esclarecer as dúvidas, viu? Muito, muito, muito obrigada aí, galerinha que participou. E vamos começar aí. Pode pegar o papel antes de vocês anotar as dúvidas e podem me perguntar. Como é que eu pauso que eu esqueci?